Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está feliz aqui essa noite? Bruninha disse só, ela me chama de Elienai. Nem minha mãe, que me batizou com esse nome, me chama de Elienai. Quando eu não era cristão, eu odiava esse nome, porque a maioria das meninas na escola tinha o mesmo nome que eu. Engraçado é quando alguém vai ligar lá para casa, né? Principalmente de alguma rede de telefonia. A senhora Elienai está em casa? Aí o rapaz da detetização foi lá e disse: quem é a senhora Elienai? Eu digo: está falando com ela, pode falar. Mas aí eu fui e achei na Bíblia, 1 de Crônicas 8, 22, Elienai e Eliel são dois irmãos, filhos de um cara que agora eu não lembro o nome. Isso aqui, Elienai, significa escolhido de Deus. Amém? Minha mãe fez um voto ao Senhor quando ela estava grávida de mim. Estava em um congresso e o nome do pastor era Elienai Cabral. Ainda bem que ela não botou Cabral. Me perdoe se teve algum Cabral aqui me ouvindo aqui essa noite. Mas ela disse: Deus, se for um menino, estiver no meu ventre, ele vai ser Elienai, porque ele vai ser um grande pastor como esse pastor que está pregando. Eu odiava meu nome até conhecer minha verdadeira identidade. E aí eu entendi que tudo faz sentido. Escolhido de Deus. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim para essa pessoa: você tem muito valor para Deus. A gente começou uma série sobre a vida de Abraão, sobre chaves para uma fé sobrenatural. E eu parei na parte que fala sobre se ver da forma que Deus nos vê. Deus muda o nome de Abraão para que ele se visse da forma que Deus o via. Porque você nunca vai poder fluir em fé enquanto você não se enxergar da maneira que Deus te enxerga. E Deus, quando olha lá de cima, não vê um coitado, um perdedor, um derrotado, alguém que ele tenha que sentir pena. Não, Deus vê um filho amado. Deus vê alguém que ele colocou em Cristo Jesus, que já é mais do que vencedor. Você nunca se tornará mais do que vencedor quando as coisas melhorarem, porque você é mais do que vencedor. E confiar e crer nisso, tudo à sua volta começa a ser transformado e mudar. Amém? Então hoje eu quero falar um pouco ainda sobre isso, se enxergar da forma que Deus se enxerga. Porque o Senhor disse para mim, em tempos de crise, a gente precisa se estabelecer ou se enraizar na nossa identidade em Cristo Jesus. E eu queria de novo recapitular alguns textos. Efésios 1, versículo 3, por favor, coloca na tela. A gente viu que algumas bênçãos na vida de Abraão. A primeira é a justiça, foi creditado nele. A segunda foi a saúde e juventude. As mulheres amaram, né? Não vai precisar fazer botox e tal. E a terceira bênção foram bênçãos materiais. Diga assim comigo: a salvação é uma dádiva. Efésios 1 e 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes. A palavra sortes aqui é heranças. Olha para alguém que está do seu lado e diga: você tem uma herança. Sabe, irmão, não estou falando da sua conta no Itaú, no Bradesco ou no C6 Bank. Estou ganhando nada para falar desses bancos, tá? Eu estou falando de uma conta celestial. Eu estou falando de uma verdade realizada em Cristo Jesus. A sua verdadeira identidade. Você não é o que sua mãe gerou. O que sua mãe gerou morreu. Eu vou provar hoje. Fala-se sobre tudo na igreja, menos sobre a maneira como Deus enxerga as pessoas. Isso muda tudo. Porque você pode aprender 20 passos para a fé. Se você não souber quem você realmente é, você vai estar igual ao cego de Jericó, que ele tinha um pai e tinha um nome, mas porque não enxergava, mendigava. Vai estar na igreja mendigando aquilo que já é seu, tentando conquistar aquilo que já foi conquistado. Há uma diferença entre conquistar e receber. Romanos 5,17 diz: os que conquistaram da abundância da graça. É assim? Receber ali em grego é lambano, significa fé. Tudo que Deus nos deu, Ele nos dá pelo amor, e a fé leva. O amor dá e a fé leva. O amor dá e a fé agarra. Fé e amor. Na nova aliança a gente percebe que todos os mandamentos era só uma lei, chamada lei de Moisés. Mas agora a Bíblia diz que Deus coloca em nossos corações novas leis.
E você vai ver a diferença da antiga e da nova aliança. Porque você precisa discernir quando estiver lendo a Bíblia que você é gente da nova aliança. E que toda a velha aliança tem que ser passada pelo filtro da cruz. Toda a Bíblia é apta para ensinar e revelar Jesus. O próprio Jesus fez isso quando ele ressuscita, que ele vem no caminho de Emaús com os seus, tinha 2 discípulos que não o reconheceram. E a Bíblia diz que ele disse, olha, e eles estavam tristes. Logo ele, que falou tantas verdades, fez tantos milagres, e agora tudo acabou, Jesus começa a dizer, ei, olha o que os profetas disseram. E ele sai apontando para Cristo nas Escrituras, apontando para Ele mesmo, desde o Velho Testamento. Porque tudo na Bíblia aponta para Jesus. Nenhum personagem do Velho Testamento é referência para mim e para você. Podem ser exemplos de fé, podem trazer uma voz profética, porque tudo que é promessa no Velho Testamento para Israel agora é herança em Cristo Jesus. Amém? Presta atenção. É uma herança em Cristo Jesus. Então não é mais promessa para nós, se tornou herança. É direito seu. Só que a gente precisa entender que todos os homens do Velho Testamento apontam para Cristo. E a nossa verdadeira identidade está em Cristo Jesus. Se alguém está em... Então vamos lá. Aqui pediram para avisar o dono do Prisma. Já foi, beleza. Vamos voltar. Efésios 1:3, por favor. Gabriel. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Quem tem a tradução sortes? Só estão lendo pela tela, né? Mais fácil, né, irmão? É assim mesmo. Você sabia que a Bíblia é o seu manual de vida? Você sabia que está na hora da gente começar a ouvir, ler e meditar mais sobre a palavra de Deus, gastar tempo com ela? Porque, Gleice, se eu ler toda a Bíblia, Deus vai gostar mais de mim? Não, Deus já te amou com tudo que Ele podia amar. Mas lendo a Bíblia, não é Deus que é transformado, é você. Deus não vai te abençoar porque você lê. Na verdade você já foi abençoado, e ao ler, a revelação vai subir o teu coração e você vai agarrar o que lhe pertence. Uma vez eu estava orando e Deus disse, que tal? Você está tentando me convencer de te abençoar? Que tal você permitir que eu te convença que eu já te abençoei? Deus vai, o verbo abençoar aqui está passado ou presente? Isso já aconteceu. Só que isso não pode ser visto com os olhos naturais. Porque Hebreus 11:1 diz que a fé é convicção daquilo que não se vê. A fé, ela não está baseada em algo que não existe. Não existe no natural. A fé não é fundamentada sobre algo que não aconteceu. Na verdade, a fé está substanciando a verdadeira realidade do que Jesus fez. Quando eu creio por fé, veja o que 1 João 5:4 João diz. João diz o seguinte: filhinhos, vocês nasceram de Deus, e porque nasceram de Deus já venceram o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por quê? Porque por meio da fé eu manifesto a minha verdadeira realidade no mundo espiritual. 2 de Pedro 1:3, por favor, vamos lá. Com seu divino poder nos concedeu, nos deu, ou nos foram doadas, algumas traduções dizem, tudo. Sobrou alguma coisa para Deus fazer? Olha para alguém que está do seu lado e diga, tudo que você precisa, qualquer necessidade em Cristo já foi suprido. E tudo que você precisa é entender, enxergar, agarrar e receber. Já foi concedido em Cristo Jesus. Por isso que fé é enxergar pela ótica divina, ver como Deus vê. Amém? E você também pratica a fé quando se enxerga da forma que Deus te enxerga. Eu vou te provar isso hoje. Então Deus já nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade. E isso se manifesta pelo pleno conhecimento de quem? Daquele que vos convocou para a sua própria glória e virtude. Está falando de Jesus. Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino. O que é que torna você digno? Suas obras? Ou está no lugar perfeito?
Tem gente que diz: eu não sou digno. Realmente, em suas obras não. Mas no que Jesus fez, Ele te colocou em um lugar onde você agora é altamente favorecido e abençoado. Quem está comigo aqui essa noite? Aleluia. Isso é o que aconteceu em Adão. Observa algo. Quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo número 1 e Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que Deus fez o homem no sexto dia. Por quê? Para que o homem pudesse desfrutar de uma criação finalizada. Da mesma forma, a gente não pode receber o crédito pela salvação. Por quê, irmãos? Porque a salvação e o perdão não vêm por meio das nossas obras ou da nossa moralidade. É algo concluído em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Eu sei que vocês sabem, mas vamos lá. O Senhor disse para mim: se não ajustar essa questão da identidade, você não flui em fé. Porque o tempo todo o diabo diz para você: a palavra de Deus é perfeita, Deus é perfeito, tem algo errado em você. Tem uma crença errada sobre o que Deus te tornou. Portanto, se alguém, ele disse que era o pastor, membro de igreja, qualquer pessoa que crê em Jesus é nascida de, se alguém, qualquer um, que privilégio. Se alguém está em, Adão estava no Éden e desfrutava de uma criação finalizada. Quem está em Cristo, por favor, aqui? O diabo nunca vai falar com você no presente, sempre no passado. Você viu o tamanho do que está aí, irmão? Vai ser uma nova criação, é assim? À medida que for se aperfeiçoando na igreja, vai se tornando uma nova criação, é assim? Se alguém está se alguém está se alguém está se alguém está não será, não vai ser. Diante de Deus, Deus já vê você perfeito. Não porque você fez tudo perfeito, mas porque Ele agora te deu um espírito perfeito. Segura aí. Efésios 4:24. Vamos lá, irmão, estou empolgado hoje. Efésios 4:24, por gentileza. Quem achou, diga amém. Efésios 4:24, o que é que diz? E vos revestistes do novo, criado para ser o quê? Esse novo homem, assim que ele dá esse novo, ele é feito justiça e santidade provenientes da verdade. Quando você, agora aqui eu estou falando do seu novo homem. 1 Tessalonicenses 5:23. A gente vai andar na Bíblia hoje, irmão. Vamos lá. Para você começar em casa a ter gosto. Irmão, eu estava hoje lendo e chorando. Eu leio a palavra chorando. Quanto mais eu entendo sobre Jesus, mais eu me torno apaixonado. Mais eu tenho sede, mais eu louvo a Ele, mais eu glorifico, mais livre eu fico das minhas obras e da minha própria justiça. As pessoas não pecam porque escutam a graça, pecam porque estão na carne. E você nunca vai entender, se você não tiver essa revelação, que viver pela graça é andar no Espírito. E Paulo diz: se você não quer andar na carne e cumprir ou cobiçar as concupiscências da carne, andem no Espírito. A maneira de viver sem pecar é viver andando no Espírito. Andar na realidade do que eu fui feito. E isso só vem através da nova aliança. Não é por meio de regras, é através de um novo e vivo caminho. Não é através de mandamentos, mas é através de um relacionamento de um pai que colocou em você uma nova natureza, revestido um novo homem. Olha para alguém e diga: eu sou um novo homem. As pessoas vão identificar você com sua velha natureza e vão dizer: eu conheci a avó, né, vó? Ela olhou para trás. Vó está solteira. Eu faço assim, vó, com a mão. E eu disse: vó, não vou nem dizer que a senhora está solteira, porque a senhora é bonita desse jeito, a galera vai querer cair para cima. Mas, irmão, ela é de Jesus, viu? Todo olhado vai embora. Eu não sei nem mais o que eu ia falar, vó. Sim, as pessoas vão identificar você com o seu velho homem. Uma vez uma pessoa olhou para mim e disse: eu me lembro de você. Você usava droga, você fazia isso. Eu nunca estive ali. Mas você não é filho de Elzida? Eu disse: não, você está me confundindo com alguém. Eu nunca fui lá. Mas
você não era isso. Eu disse, eu nunca vivi ali. Você está falando do velho Gleison. Quando eu fui feito uma nova criatura. As pessoas na terra podem olhar para mim de forma carnal e me achar bonito, magro, gordo, moreno, alto, baixo, não sei. Mas Deus, quando olha para mim, não vê pela carne. Ele vê o que Ele fez em Cristo. Deus é um Deus de fé. E Ele enxerga a partir da realidade. Ai, my God, oh my God. Que o próprio Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e estejam irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba algo. O espírito, alma e... Diga assim, eu sou um espírito. Eu não sou carne, diga eu sou espírito. Que possui uma alma e habita em um corpo. Que parte de você, em Efésios 4:24, foi já feito santo e justo? Quem é o seu ser real? Então pare de se identificar com o seu corpo. Pare de se identificar com os seus problemas. Pare de determinar sua identidade por aquilo que você passou. Você não sabe o que me causaram, você não sabe o que eu passei, você não sabe os abusos, sim, mas eu sei o que Jesus passou para te tornar. Vamos lá, irmãos, estou só começando. Hebreus 4:12, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Também divide o homem em 3 dimensões: espírito, alma e... Efésios 1:6, vamos lá. Gabriel, para o louvor da sua graça, meu Deus, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos otorgou gratuitamente, nos deu, nos delegou, nos entregou gratuitamente. A palavra gratuitamente aqui em grego é charito, que significa favorecer muito, honrar com bênçãos. Tudo isso aconteceu aonde? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos otorgou gratuitamente no amado. Amém. Se alguém está em Deus, quando olha para você, vê você no amado. Aonde é que está todas as bênçãos? Aonde é que eu fui altamente favorecido? Quando o anjo apareceu para Maria em Lucas 1, ele disse assim: salve, salve, mulher graciosa, ou agraciada. Quer dizer muito favorecida, é a mesma palavra que charito. Meu Deus do céu. Olha para alguém e diga: eu estou sentado ao lado de alguém que tem muito favor. Diga: você não precisa do favor dos homens. Diga: mas o favor na tua vida vai abrir portas, vai abrir caminho, vai te colocar em lugares. Você pode estar dentro do presídio do governador, vá buscar ele. Não é sua inteligência e capacidade, é algo surreal, sobrenatural, espiritual, que faz com que aquilo que não produz, quando põe a mão, produz. Que faz com que tudo que está trancado, você chegue em facilidade e acesso. Não quer dizer que não tem desafios, mas nos desafios você não para, você avança, você avança. Você não vê José, ele chegou como escravo. E aí você diz: você não sabe a minha situação, pastor. A sua está muito melhor do que a dele, porque nem roupa ele tinha, as mãos marcadas pelas correntes, o rosto queimado do sol, de vindo do deserto até o Egito. E quem olhava para aquele homem jamais ia dizer: esse homem é próspero. Mas a Bíblia diz que Deus olhava para ele. E quando ele chegou na casa de Potifar, nos primeiros dias, Potifar olhou para ele, um pagão, um cara que não conhece nada de discernimento espiritual, nunca ouviu falar do Senhor, olhou para José e disse: Deus só pode ser com ele. Por quê? Porque as coisas que saíam de José eram sobrenaturais. Solução. Olha para o teu vizinho e diga: está na hora de pensar em solução. Quando em João 9, Jesus encontrou um cego, os discípulos, os homens sempre querem uma explicação para tudo. Quem pecou, mestre? Foi ele ou foi seus pais? Jesus disse: nem ele, nem os pais. Mas isso aconteceu para a glória do nome do Filho de Deus, para que Deus seja glorificado. Porque Jesus, ele não vai para tentar explicar, ele vai solucionar. Para de tentar explicar aquilo que você já tem graça para solucionar. Jesus não foca na explicação, Jesus foca na solução. Sabe por que muitas pessoas não avançam? Porque estão querendo uma explicação para tudo.
Eu não consigo explicar a você porque José teve que ir para o Egito. Eu não consigo nem entender como um ser humano tinha que passar por aquilo. Mas eu também não consigo enxergar José chegando ao trono de Faraó como filho mimado de Jacó. E o que é interessante em meio a tudo isso é que Jesus olha para o cego e não fica arrumando explicação. Jesus cura. Jesus vai logo para a solução, porque Ele tem a solução. É por isso que algumas coisas você tem que fazer mesmo sem explicação. Olha para o teu vizinho e diga: crê mesmo sem explicação. Fé para seguir mesmo sem explicação. Ame sem explicação, perdoe sem explicação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque senão você se engancha. Foi o passado, foi o presente, foi isso, foi aquilo. Tem um monte de gente na igreja assim, tentando só entender. E tem coisa que a gente não entende, só acredita. Eu não entendo, eu creio. Eu não entendo, eu creio. Eu não entendo, eu creio. Se a gente tentar entender, afunda igual a Pedro, porque vai para a razão. Vamos embora, voltar para o assunto. Então Efésios 1:7 agora, vamos lá. Olha a forma que Deus nos enxerga no amado. Deus nos vê em Cristo, amém? Lembra que no Antigo Testamento a lei foi dividida em duas partes: a lei moral e as leis cerimoniais. As leis cerimoniais eram tipologias que apontavam para Jesus, sacrifícios de animais, que através do derramamento de sangue, o pecado de Israel era encoberto. Então, de acordo com o ganho da família, ou o poder aquisitivo da família, tal animal seria oferecido: um boi para uma família mais rica, um cordeiro, 2 rolas, que eram aves, que eram apresentadas também como se fossem pombos naquela época. E o que acontece é o seguinte, é que esses animais eram sombras do que Jesus ia fazer na nova aliança. Só que Deus disse assim para Moisés: você vai criar dentro do Santo dos Santos uma arca, toda de madeira por fora e de ouro por dentro. Isso fala da humanidade de Jesus e da divindade de Jesus. Ele 100% Deus, 100% homem. Madeira fala da humanidade e ouro fala da sua divindade. Só que essa arca tinha que ter uma tampa chamada de propiciatório. E esse propiciatório era uma tampa toda de ouro maciço, que o ouro daquela época é diferente do de hoje. O ouro puro, ele é igual a chumbo. Se você pegar o chumbo, você pode modelar o chumbo. Então os homens que receberam ciência de Deus para fazer o tabernáculo, eles tinham que moldar aquela tampa até ela encaixar na arca. E ali ia ser espargido o sangue dos animais, para que Deus não olhasse para o pecado de Israel. Ele tinha que ver o sangue sobre o propiciatório. Então dentro da arca da velha aliança, dentro da arca, no Santo dos Santos, ficava as tábuas da lei de Moisés, que era um símbolo da ira de Deus contra a rebelião do povo, contra as suas próprias leis. E estava lá a vara de Arão que floresceu, que também é um símbolo da rebeldia do povo de Deus contra a autoridade de Deus, a liderança de Deus. Questionaram a liderança de Moisés. E estava ali o maná, um pote com o maná. Por quê? Porque era um símbolo da murmuração, da rebeldia do povo, reclamando no deserto contra a provisão divina. Então Deus manda colocar tudo dentro da arca, porque Deus disse: eu não quero olhar para isso. Se a arca tivesse sem a tampa, Deus olharia para aquilo e puniria Israel pelos seus pecados. Então Deus disse: faça uma tampa chamada propiciatório. O propiciatório estava em cima e as tábuas da lei embaixo. O propiciatório estava em cima, que simboliza Deus, trabalha de cima para baixo, amém? E as tábuas da lei estavam embaixo. O que é que muitos pregadores estão fazendo? Estão empurrando a tampa do propiciatório, que é Jesus, estão pegando as tábuas da lei e estão dando para o povo. Não pode funcionar. Não pode tirar o propiciatório do seu lugar, ele está acima. E Deus disse: esse propiciatório, ele foi batido, modelado para encaixar. Quem é que foi moído e pisado pelas nossas transgressões? Tudo na arca da aliança e no templo, na tenda de Moisés, representa Jesus. Até o templo de Salomão representa Jesus. Tudo na Bíblia, as cores dos tecidos, tudo. Se a gente for falar aqui agora, passa o dia todinho só falando de símbolos. Então Deus disse assim: coloca o sangue. O sumo sacerdote, ele primeiro se purificava e entrava no lugar santíssimo, e a Bíblia diz que ele 7 vezes pegava o polegar direito, espargia no sangue e espargia sobre o propiciatório. Então Deus disse: olha, Moisés, quando eu for ter convosco, eu vou olhar para vocês através do propiciatório. Porque se Deus não olha através do sangue no propiciatório, todo Israel estaria condenado, punido e morto. Porque a lei não foi dada para ser cumprida, a lei foi dada
para o homem ter consciência que ele era pecador e precisava de um Salvador. Por isso que Deus criou as leis cerimoniais, como sombras, como escapes, porque Deus sabia que ninguém ia cumprir 613 regras. Eles iam errar. E Tiago 2,14 diz: se errar um tio, cai em toda a lei. Se um mandamento falhar, todos os outros caem. Tem que ser perfeito nela, ninguém consegue. Só um homem conseguiria amar Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E esse homem é um homem chamado Jesus. Deus teve que se fazer homem. Quem está comigo? Diga glória a Deus por isso. Nele, no amado, temos a redenção. O que é a redenção? O livramento de um mal pelo pagamento de um preço. Só que a redenção tem dois pilares. Diga assim: o lado legal e o lado vital. O lado legal é tudo que te pertence. Por exemplo, seu pai morreu e deixou uma herança para você. Ele vai te dar uma certidão de garantia, um papel, uma escritura, para que você tenha direito. Um papel, uma escritura, para que você tenha direito. Isso é o lado legal. Então você pega as escrituras e vai no cartório para autenticar e ver se está tudo certo. Está certo? E o que é que você faz agora? Diante da justiça, você exige seus direitos. O lado legal é que está tudo escrito para nós. Levanta a sua Bíblia e diga: eu tenho uma certidão de garantia. Olha para o teu vizinho e diga: vale mais do que o papel do médico. Diga: vale mais do que o papel do juiz. Diga: eu tenho uma certidão de garantia. A palavra de Deus. Jeremias 1:12, ele disse: Jeremias, visse bem, porque eu velo com a minha palavra para cumprir. Malaquias 3:6, ele disse: eu, o Senhor, não mudo. Vale a pena confiar em Deus, irmão. Números 23:19, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui essa noite? Só que você tem a certidão de garantia e a escritura e nem vai nela. E agora vem um lado vital. A ação do Espírito, através da comunhão com Deus, fazendo com que você pegue a revelação e agarre o que lhe pertence. Você tem um lado legal e você tem um lado vital. É por isso que a vida com Deus é uma vida de comunhão e relacionamento. Diga assim: eu tenho a redenção. Diga: nele eu fui perdoado. Vamos, irmão, em nome de Jesus, diga: nele eu fui perdoado. Nele eu já sou amado. Então temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu. Segundo, o que? A nossa obediência. Segundo, a minha perfeição. Segundo o que, irmãos? Eu não estou dizendo que a obediência não é importante. A obediência é importante, mas ela não é primária na nova aliança, ela é secundária. Por quê? Porque até para obedecer eu dependo da obediência de Jesus. Você não entendeu? A sua obediência é importante, ela tem o seu lugar, mas ela é fruto do que Jesus fez. Senão ela é só obras. Porque existem os frutos e as obras. A vida pela lei, obras. A vida pela graça, frutos. Segundo, diga assim, a graça de Deus é as riquezas de Deus. Não, vocês estão aqui. É melhor falar com o pessoal que está em casa no YouTube. Vamos lá, o pessoal que está em casa, bota no chat. A graça de Deus é as riquezas de Deus à custa de Cristo. Isso aqui já é para você saltar de alegria e pular hoje. Você já era para sair correndo aqui nessa noite. Está feliz, maravilhado. Amém? Diga assim para alguém que está do seu lado: Deus te vê em Cristo. Ele vê o sangue que foi derramado quando olha para você. Então quando Deus olha para você, hoje, Ele vê quem? Por conta disso, os pensamentos de Deus são de benignidade para nós. São de bondade. Amém? Aleluia. Irmão, está na hora de você viver uma vida totalmente aceita por Deus. Está na hora de parar de tentar buscar aceitação. Porque você tem noção do quanto Deus ama você? Vou fazer igual a pastora Bruna, catuca nela. Ela diz: catuca o irmão que está do lado aí. Pergunta para ele: você tem noção do quanto Deus te ama? Pergunta para o outro vizinho: você tem noção do quanto Deus ama você? Porque para você ter noção do quanto Deus ama, você tem que saber aquilo que Ele abriu mão por você. E Ele abriu mão do seu Filho amado. João 3,16. Deus amou o mundo de tal
Eu vou dizer algo aqui que vai chocar você, mas se só existisse um pecador na terra, Jesus viria para morrer por ele. Você só vai saber o valor que você tem, e o quanto que foi amado, o quanto que Deus abriu mão por você. Porque nós não merecíamos ser amados, nem aceitos. O que a gente merecia era punição. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Era o que nós merecíamos por conta de termos nascido já na natureza de pecado. Mas Deus não tinha essa punição para nós. Amém? Uau! Por quê? Porque a cruz permanece por toda a eternidade como a expressão do amor eterno de Deus por nós. Ele é um símbolo do amor de Deus por nós para toda a eternidade. Isso conta para toda a eternidade. Quem está comigo? João 3:15, vai lá, irmãos. Coloca na tela, Gabriel. Para que todos os que neles crê, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha. A palavra não diz que aquele que obedecer perfeitamente. A palavra não diz aquele que falhar, que nunca falhar. A palavra está dizendo para que todo aquele que nele crê. Porque na nova aliança o que é catalogado é fé. Lucas 18. Lucas 18. Versículo 18. Certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha o que é que ele diz: o que farei? O que farei, lembra o que? Sempre que aponta para o que o homem tem que fazer, trabalha-se na velha aliança, lei de Moisés. Na lei não contava a sua fé, a lei não exige fé, a lei exige obediência, perfeição. O homem tinha que fazer primeiro para Deus fazer em segundo. Na nova aliança, Deus faz em primeiro e não cobra de você fazer em segundo, te capacita em fazer em segundo. Eu não sei para vocês, mas isso para mim é muito boa notícia, irmão. Porque se não fosse Jesus, todo mundo aqui estava indo para o mesmo lugar. E não tem essa coisa: eu sou pastor famoso do YouTube. Irmão, cai fora. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Só quem salva é Jesus. Eu paguei o preço pela igreja. Não, meu irmão, quem pagou o preço foi Jesus. Você não salva ninguém, carne não salva carne. Você pode até pela unção de Deus fazer a vontade e o propósito de Deus, mas com a capacitação de Deus vai sem ela. João Batista, quando a unção foi embora, ficou perguntando se Jesus era ele mesmo. As pessoas: por que João Batista fez aquela pergunta? Porque ele estava sem unção. Por isso que ele teve crise. Por isso que ele foi para o lado emocional. Porque o ministério dele passou, a unção foi retirada. E agora esse homem entra em crise. Cara que fez coisas extraordinárias pelo Espírito de Deus, debaixo de uma unção. É por isso que eu digo: a unção em você levará você a fazer coisas acima do seu QI e acima do natural. Certo homem disse: bom mestre, o que farei? Ele apresentou a lei: o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus diz, versículo 19, questionou-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão Deus, que é bom. Tu sabes os mandamentos? Olha o que o cara diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Beleza, 21. O jovem então disse: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ele se gaba dos mandamentos. Eu cumpro a lei, eu obedeço, eu dou dízimo, eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Tudo isso é bom, tudo isso é valioso, desde que não seja padrão para ser salvo. Tudo isso tem que ser fruto da salvação. Porque fui salvo, eu agora pratico boas obras. Mas eu não pratico boas obras para ser salvo. Porque fui santificado, agora ando em santidade. Porque fui curado, posso andar em cura. Ai, meu Deus do céu. Porque senão não precisava de Jesus. Só era ser bom, você seria salvo. Você seria salvo. Você pode ser bom como for, mas o pecado não está naquilo que eu faço. Estava na essência, natureza do homem. Condição
Se alguém está em Cristo, é uma posição e condição. Todo mundo estava em Adão antes de estar em Jesus, mas em Adão morto. Ao ouvir isso, primeiro, esse homem olha para Jesus, chama ele de mestre, nem chama ele de Salvador. Senhor, ele conhecia Jesus como mestre e como Senhor, mas não como Salvador. A forma que você enxerga Jesus é a forma que ele se manifesta para você. Eu queria que você batesse no peito e dissesse: ele é um Salvador maior do que os meus pecados. Diga: ele é um Salvador maior do que os meus pecados. O anjo disse para Maria: você vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar os homens dos seus pecados. Ele é o único cordeiro que João foi o único sumo sacerdote que olhou para o cordeiro que tira o pecado e não aquele que encobre. Porque todo cordeiro do Antigo Testamento só cobria o pecado de Israel. Mas quando Jesus vai descendo para ser batizado nas águas, João olha para ele e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Ele não encobre, ele tira, meu irmão. Hoje você vai parar de se identificar com quem você era e vai se enxergar da forma que Deus te vê. Então ele diz: como eu faço para ser salvo? Jesus conhece os mandamentos, porque como ele deu a lei, Jesus disse: é pela lei, vou te mostrar que pela lei você não é salvo. Então observa algo. Contudo, ele disse: eu pratico tudo, te falta algo. Porque sempre que a lei for dada, a lei sempre vai mostrar o que está faltando. A graça aponta para o que Jesus fez, a lei aponta para aquilo que falta. A lei sempre vai dizer: você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você precisa dar mais dízimo, você precisa ir mais à igreja, você precisa fazer. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: a lei diz o que eu tenho que fazer. A graça diz: está feito, está feito, está feito, está feito, está feito, está feito. João capítulo 6, chegaram para Jesus e disseram: mestre, quando é que você vai nos ensinar a fazer as obras do Pai? Jesus disse: quando é que a gente vai realizar as obras do Pai? Realizar as obras do Pai é essa. João 6:28. Quer fazer a obra do Pai? Creia naquele que o Pai enviou. É simples. Toca no vizinho e diga: isso quebra tudo. A simplicidade da nova aliança é que tudo se manifesta pela fé. Não é o que tem que fazer, é o que tem que crer. Não é o que tem que fazer, é o que tem que crer. Está na hora de você crer que Deus te fez uma nova criatura. Para de determinar a tua identidade por aquilo que você faz. Comportamento não muda a minha identidade. Eu posso melhorar meu comportamento, mas não muda a minha essência. Mas se eu entender a minha verdadeira identidade, ela muda o meu comportamento. E a gente precisa entender isso. Olha, para ser salvo, deu lei, olha o que tem que fazer. Isso, só que Jesus está em que livro aqui? Em que livro? Lucas. Essa passagem também está em Marcos. Fala do jovem rico. Primeiro mandamento, ele já cai nele. Ele deu a lei para ser salvo. Jesus disse: eu vou te provar que pela lei você não faz. Por que não faz? Porque qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E ele amava o dinheiro. Jesus não queria que ele desse tudo, irmãos, porque Jesus não queria que ele deixasse tudo dele e ficasse pobre. Jesus estava mostrando a condição do coração do jovem, aonde ele estava preso. Tanto é que ele deixa de ter Jesus, que é a maior riqueza, e segue seu caminho com sua fortuna, que não leva a lugar algum. O dinheiro entre os pobres ganharás um tesouro no céu. Vem e segue. João não, Atos 16:30, por favor. Isso aqui é velho, ainda é o Novo Testamento, mas ainda Jesus está sob a lei de Moisés. A nova aliança começa, meu irmão, eu vou pregar isso até você enjoar. A nova aliança começa com a morte de Jesus e ressurreição com a descida do Espírito Santo. Vamos lá, porque tem muita gente hoje misturando lei com graça. Sabe nem o que é lei, o que é graça, onde começa a nova aliança. A primeira coisa que as pessoas eram para aprender é isso, porque elas vão ler a Bíblia de forma mais clara, mas elas vão para a igreja, e o que acontece, o que elas aprendem é só religião, o que tem que fazer, quem tem que cuidar. Irmãos, eu já fiz parte de um trabalho chamado Visão Celular. Então, eu acho que o grupo na casa ele é fantástico. A visão de ganhar, cuidar, aquela coisa toda é maravilhosa. O problema está no sistema. Uma pessoa com 3 meses já vira líder. Quem com 3 meses cresceu espiritualmente para ser líder? Jesus começou seu chamado com 30 anos de idade. E ele era Jesus. Com 12 dava aula na sinagoga. Mas com 12 ele só respondeu aquilo que lhe perguntaram, porque ele sabia que não era o momento de pregar, era o momento de ouvir.
Mesmo sendo Jesus, Ele não pulou etapas e processos. É por isso que tem muita gente na igreja cansada, machucada, ferida, porque estão debaixo de um sistema de homens, aonde você vale o que você produz, aonde você, quanto mais vidas ganha, você prova o seu potencial para os homens, mas para Deus você começa do lugar e do entendimento que você já é amado. Jesus é batizado nas águas, o céu se abre e diz: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O que é que ele tinha feito? Nada. Mas se você não entender isso, para começar seu chamado, você vai transformar pedra em pão, porque a gente é pressionado para a performance. A lei pressiona a nossa vida, a performance humana. Todo mundo é pressionado pelo desempenho. Todos os dias, a cultura mundana diz: você tem que ser uma boa mãe, tem que ser uma boa mulher. E principalmente as mulheres de hoje, onde teve o culto das mulheres, estão de parabéns, irmão. É isso. Que culto foi aquele das mulheres, viu? Só que eu digo mais: a mulher tem que malhar, tá bonita, cuidar de filho, trabalhar, se arrumar, botar maquiagem, ter 8 horas de sono não sei aonde. O homem, né, quando eu olho para o marido, buchudo, tudo relaxado, tá nem aí. Aí a cultura diz: o homem pode relaxar, a mulher não. Que jugo do inferno na vida das mulheres. Que conversa é essa, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí jogam julgos, sistemas de religião, e aí você é pressionado pelo desempenho. Jesus foi, está ele no deserto, o diabo disse: se você é o filho, prova. Todo dia o sistema desse mundo vai tentar fazer você provar. E ainda tem aqueles que não sabem quem são e vão para o Instagram postar para provar. Jesus em João 7, os irmãos dele chamaram ele e disseram: se você fizer essas obras que você faz aqui lá na Judéia, você vai ser reconhecido. Jesus cura a filha de Jairo, chama o pai, a mãe, Tiago e João, e diz assim: a ninguém digam nada, porque eu não vim para buscar popularidade, eu vim para morrer na cruz. Quando você entende o propósito pelo qual você nasceu, irmãos, você não vai tentar provar. Jesus disse: ninguém, diga a ninguém. Por quê? Porque eu não quero popularidade. Eu sei porque eu vim. Eu não vim para ser conhecido, eu vim para morrer. Eu vim para ir para a cruz e eu estou bem com isso. Eu sei porque estou aqui nessa casa. Então ele é pressionado a sair da Galileia para ir para a Judéia. Os irmãos fizeram isso e o texto diz: porque não criam nele. Sempre que você tem descrença, você cai para a performance. Sempre que você tem descrença, você tenta provar o que não é. Mas você tenta porque você nem mesmo você acredita. A Bíblia diz: nem os irmãos dele acreditavam nele. Mas ele disse: eu estou bem na Galileia, eu vou até para a Judéia, mas eu vou no Kairos, não no Cronos. Eu vou no Kairos, tempo designado por Deus. Pegue alguém que está do seu lado e diga: eu estou muito bem na Galileia. Diga para essa pessoa: eu estou bem na Galileia. Eu não preciso ir para a Judéia provar nada para ninguém. Diga: quem está bem aqui na Galileia, por favor? Eu estou de boa na Galileia. Eu não preciso provar, eu não preciso transformar pedras em pães. Eu não preciso sair por aí dizendo que eu sou um pastor bom, que minha igreja é legal. Não, eu sei para que Deus me chamou. E se tiver 1, se tiver 2, se tiver 1000, se tiver 100, não importa, não determina o que eu serei. Aquilo que Ele disse determina o que eu serei e aonde eu chegarei. Porque quando você entende quem você é, seu contexto natural não te define mais. Eu estou bem na Galileia. Toque alguém de novo, diga: eu estou muito bem na Galileia. Diga: eu não preciso sair por aí provando nada para ninguém. Quem está bem na Galileia, dá um glória a Deus hoje. Quando chegar o tempo certo, a gente vai para a Judéia. Mas por enquanto eu estou na Galileia. E eu estou muito bem na Galileia, meu irmão. Atos 16, pessoal que eu esqueci, não foi real, está aqui não, vai. Em seguida conduziu-os para fora e rogou-lhes: senhores, o que é preciso fazer para ser salvo? Pergunta do jovem rico. Antes da nova aliança, o que é que precisava fazer? Cumpre os mandamentos, é o que a lei dizia. Mas a lei foi cumprida em Cristo. Agora vem a nova aliança. Paulo está pregando no cárcere,
após o terremoto. Que terremoto maravilhoso, né, irmão? Que terremoto, que eu saiba, acaba com tudo. O Katrina lá nos Estados Unidos, você viu o que fez. Mas o terremoto de Deus só quebra as prisões. O terremoto de Deus é organizado, não machuca ninguém, só quebra as prisões. Pega o dedo de profeta, por favor, aí eu quero liberar uma palavra profética para alguém que está aqui. Diga: descansa e entenda que Deus sabe trabalhar e fazer. De novo, descansa e entenda que Deus sabe. Porque quando Deus trabalha, o terremoto não tira a tua vida, acaba com aquilo que está à tua volta te prendendo. E eu vou além, hoje prisões vão cair que estão à tua volta. Deus vai quebrar aquilo que te limita, que te prende, meu irmão. Então ele pergunta: o que é que eu devo fazer para ser salvo? O que é que Paulo diz? Crê no Senhor. O que é que tem que fazer? Nada, só crer. Eu não sei vocês, mas isso é o máximo. Somente crer, meu irmão. Quem crê em Jesus aqui, por favor? Quem crê em Jesus? Quem crê em Jesus aqui, levanta a mão para eu ver bem alto. Vai. Aí alguém vai perguntar: o que garante você que você é salvo? Levanta a tua Bíblia, olha para ele e diz a palavra de Deus. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei presente. Alguém vai dizer: como é que você sabe que ele está? Porque eu sinto? Porque a palavra diz. Ai, olha para alguém que está do seu lado e diga: se veja da forma que Deus te vê. 1 Coríntios 15, 45, vamos lá. Porque por meio de Adão, o espírito do homem foi separado de Deus. E por meio de Jesus, nós nascemos de novo e somos feitos uma nova criatura. Amém? Por meio da queda de Adão entrou velhice, pecado, doença, morte. Tudo veio por conta do pecado de Adão. Por meio de Cristo veio justiça, salvação, paz, tudo aquilo que... Em Adão nós morremos, em Cristo nós nascemos. Adão a morte reinou, em Cristo quem reina somos nós. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito. Está falando de quem esse último Adão? Filipenses 2,5, vai lá. Se você não gosta de Bíblia, vai gostar hoje. Porque falar de coisa da cabeça é uma coisa, falar do Evangelho com aquilo que você entende mentalmente é uma coisa. Uma coisa é texto e contexto, o que está escrito. E texto e contexto, não pode dar um versículo fora do contexto, não faz sentido. Então vamos lá. O versículo 46 ainda diz: assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele então chegou o espiritual. Está falando de Adão, nasceu primeiro, depois aquele que é espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Aleluia. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. 6. Que estando em forma de Deus, ou sendo Deus, o qual tendo plenamente a natureza de Deus, ou sendo Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Ele poderia dizer: eu sou Deus, então vou descer como Deus. A Bíblia diz que ele abdicou, versículo 7. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si. Ele se esvaziou de tudo que ele era, para nos encher de tudo que ele é, assumindo plenamente a forma de servo e se tornando semelhante aos seres. Porque o pecado entrou por um homem, não poderia ser por um Deus. Romanos 5,19, por favor. Diga assim: eu sou uma nova criatura em Cristo. E tudo que Jesus realizou na cruz e conquistou para mim é para mim desfrutar hoje. Porque, irmão, Adão não vivia uma vida de esforço, vivia uma vida de contemplar e desfrutar. Ele trabalhava, mas sem maldição. Lavrava a terra, cuidava do que já foi criado, vivia a partir do que foi feito. Que vida, meu irmão. E nós fomos colocados em Cristo, em uma obra maior. E tem muita gente vivendo como derrotado, sendo mais que vencedor. Não. Pergunta para alguém que está do seu lado hoje: com quem você anda se identificando? Porque tem gente que herda os problemas da família, né?
Minha mãe era diabética, eu sou diabético. Olha o que a pessoa diz. Não, mas eu entendo que existe uma carga genética, naturalmente falando. Antes disso, por favor, 2 Coríntios 5:16. É porque está fora do script. Entendo que existe uma carga genética, naturalmente falando. Amém? E tem pessoas que já têm uma predisposição. Por isso que os médicos, quando vão te analisar, ele pergunta: tem alguém hipertenso? Tem alguém diabético? Tem alguém com pressão alta? Que é hipertensa mesmo agora. Tem alguém que tem pressão baixa? Uma vez eu estava com a pressão alta, irmão. Quando eu comecei a fazer alimentação saudável, e vou dar uma dica aqui. Sempre fui pregador de cura, Deus sempre curou através de mim. Mas Deus disse assim para mim, as pessoas ainda dizem assim para mim: não, mas a Bíblia diz que quando eu oro é santificado. A gente tem que entender que o pão da época de Jesus não é o de hoje. Eu creio em cura divina, mas a fé é uma fé sábia. Só porque você crê em cura divina, então você não toma mais banho? Não escova os dentes? Porque tem coisas que é higiene básica. E se eu tenho cuidado da minha limpeza, por que eu não vou ter cuidado da minha saúde? Em Mateus 6, Jesus disse: quem vale mais, as vestes ou o corpo? Ele disse: mas você se preocupa mais com o que vai comprar para vestir do que com o seu próprio corpo. Ah, caramba. Está lá, viu? 6:25 por diante. Os cuidados com a vida. Porque as pessoas se preocupam com o que vai vestir, mas não com o corpo. Uma roupa não vale mais do que o seu corpo. Você pode até não ter uma roupa da hora, mas estando, né? E tem uma bênção aí, que vem trazendo saúde e juventude, que está em Cristo. Então eu pregava cura e comecei a adoecer. Toda semana eu tinha problema de garganta, refluxo. Só que a gente é teimoso. Uma vez um pregador olhou para mim: Gleice, isso é refluxo. É nada, sou curado. E só via doente. E orando, toda semana tendo que crer. Uma vez fui no otorrino, ele disse: isso é problema do estômago. Só que uma vez de noite, irmão, deitei na cama e o céu rodou. Quando o céu rodou, o teto girou. Não sabia se meus olhos giravam, o corpo, a perna. Ju estava lá na sala, a gente morava ainda no Rosarinho. Eu disse, gritei por ela, ela veio: o que foi, amor? Disse: está tudo tonto, estou tonto, está tudo rodando. Ela disse: eu já sei o que é, porque ela tem problema, ela sempre teve a pressão baixa. Então quando ela tinha isso, ela tomava sal. Mas eu estava com a pressão altíssima. E o que é que ela fez? Me deu sal. Irmão, eu disse, depois eu orei com calma e disse: Senhor, será que ela queria me matar? Eu acho que ela olhou assim: vou ficar livre desse cara hoje. Não sei se Saulo lembra disso. Eu disse, aí de madrugada eu liguei para Saulo, foi minha sorte, velho. Liguei para Saulo: Gleice, pelo amor de Deus, na família da gente o histórico é pressão alta. Bota a garrafa de açúcar para dentro e levanta as pernas dele, porque quando ela me deu sol, eu comecei a vomitar. E a pressão aumentou, a dor de cabeça piorou, eu comecei a ter ânsia de vômito. Eu ia ter um infarto ali. Quando eu olhei, a pressão estava altíssima. Quando aferiu a pressão. E aí levantou os pés, deu açúcar. Eu olhei para ela depois: ah, miserável. Eu disse: tu ia sofrer, viu? Sem mim, nada podeis fazer. Então depois dali, Deus falou comigo sobre disciplina. E eu comecei a estudar a palavra disciplina. E Deus disse assim: se você não governa seus pensamentos, se você não governa o que come, você não governa mais nada na sua vida. Nós estamos em um lugar em Cristo onde nós podemos governar tudo. Agora, no esforço você não consegue. Por isso que você tenta e não consegue. E alguém diz: é força de vontade. Não é força de vontade. Às vezes é alguma coisa que está ocupando o lugar de Deus, que se resolve com adoração. Porque a gente tem uma tendência de sempre estar compensando. Compensa na comida, compensa comprando. Teve uma época que eu comprava tanta roupa, irmão. Toda vez que vinha promoção, você tem que comprar. Não cabe mais, não tem nem como usar. Eu tinha roupa que quando eu estava com 70 quilos, foi para 85. Eu disse: quando eu emagrecer, eu nunca vou usar. Deus disse para mim: pegue metade do seu guarda-roupa e dê. Eu nunca vi, irmão, o que você planta, colhe. Eu nunca vi roupa se multiplicar na minha vida. É um negócio extraordinário. Eu dou roupa e não para de chegar roupa. Não tem como você plantar uma coisa e vir outra. Planta abacaxi e vem melancia. Sim, voltando. Aí, essa questão do alimento, Deus falou comigo. E eu comecei a estudar sobre alimentação, minha vida mudou. Mas a minha fé está na cura que vem de Jesus. Mas tem algumas coisas que dependem de mim. Entende? Amém? Quem está comigo? E aí eu me lembrei que eu nunca mais tive problema de pressão. Nada, minha pressão hoje é de um bebê.
E uma das coisas eu disse até para minha mãe um tempo atrás. E aí o médico, quando eu fui fazer uma consulta desse, ele disse: você tem alguém na família? E eu me lembrei disso. Eu não preciso me identificar por quê? Porque olha o que aconteceu em Cristo. Assim, de agora em diante, a ninguém consideramos mais do ponto de vista meramente, ainda que outrora tivéssemos considerado Cristo assim, contudo já não o conhecemos desse modo. Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, assim como de Jesus, de Adão foi feita uma raça, de Cristo foi feito um novo povo. Você não está entendendo? Vai entender agora. Aqueles que vieram de Adão, a vida da carne está no sangue. Mas aqueles que vieram de Cristo, que é uma nova criação, porque Pompeu, Deus é muito inteligente. Deus diz assim, ó, o homem caiu o propósito, porque o plano de Deus era fazer um e desfazer todos. Todos estavam dentro de Adão. Romanos 5:12. Concluindo, aqui pode diminuir, viu? Pode deixar frio. A minha esposa diz, não sei como você prega ali frio. Eu disse, eu adoro. Eu não suporto calor, irmão. Adoro frio. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um. Quem pecou? Foi a gente ou Adão? Quem pecou? Foi a gente ou Adão? Então olha para alguém e diga, você não é pecador porque peca. Diga, quando você foi pecador, porque agora você está em Cristo, não é mais pecador. Diga, quando você tinha uma natureza de pecado e era pecador, não era porque você pecou, foi por causa de Adão. Uma única desobediência colocou toda a raça humana na queda. E olha o que a Bíblia diz. Da mesma forma, o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os seres humanos. Por isso que todo mundo pecou, porque todos vieram de Adão caído. Romanos 5:19. Vamos lá, irmão, te anima aí. Vamos começar. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram. Não foi a sua desobediência, foi a de Adão. Para se tornar justo também não foi sua obediência. Assim também, pela obediência de um único homem. De um único homem, porque Jesus não poderia vir como Deus. Ele era Deus em essência, em natureza, sem pecado. Porém ele tinha que nascer como humano, cresceu como criança. Ele era desde o princípio no céu, mas o Espírito Santo o introduziu como um bebê no ventre de Maria. E ele cresce como humano, porque o pecado entrou por um homem perfeito, Adão. E é por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15, o segundo Adão. Porque um outro tipo de Adão tinha que vir para tirar o pecado. Porque todos que vinham de Adão nasceram caídos, não poderia substituir o homem. Então tinha que ser um com a mesma característica e qualidade. Se Jesus vem na forma de Deus, o diabo ia dizer para Deus, você é injusto, não vale o sacrifício e a oferta. Porque esse é diferente do que caiu. Ele tinha que ser igualzinho. Então ele nasce, o nascimento humano. E é muito amor, irmãos. Ele se faz homem. Deus pega a onipotência, a onisciência, a onipresença, deixa no céu e vem como servo. Aniquilou-se a si mesmo. Meu Deus, e às vezes a gente não sai do nosso pedestral para perdoar alguém, né? Jesus sai, desceu para nos fazer subir. Só que quando ele desce, ele aniquila. Ele era humano, por isso que ele pergunta quando a mulher do fluxo de sangue toca nele: quem foi que me tocou? Quem é que me tocou? E a pergunta é extraordinária, porque eu posso estar próximo, mas não confiar. A mulher estava todo mundo próximo ao redor tocando, mas ninguém confiava. Nem sempre estar próximo é sinal de confiança. Você pode estar todo dia na igreja e não confiar nele. Você pode estar indo para ele e não confiar nele. Mas quando alguém com toque de confiança toca, se aproxima. Quando a confiança se aproxima dele, ele para na hora. Porque o que move Jesus não são obras, é fé. Ele para o percurso de ir para a casa de Jairo. E a mulher só tocou para ir embora. Ela nem queria ficar. Ela ia sair sem ser percebida. Mas a fé não tem como passar desapercebida aos olhos do Pai. Quando você está em fé, você vira um GPS da bênção de Deus. Quem está comigo aqui essa noite? Diga, por causa de Adão todos caíram.
Diga, por causa de Jesus, todos foram feitos justos, os que creem nele. Diga assim para alguém que está do seu lado: sabe quem é a sua condição aceitável? Jesus Cristo. 1 de João 4,17, vamos lá rapidinho. O único que era capaz de cumprir as exigências da lei era ele. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Como a queda do homem se deu por um homem que não tinha pecado, um outro homem sem pecado tinha que assumir o lugar da humanidade. Só que toda a raça humana caiu, todos pecaram, careciam da glória de Deus, Romanos 3,23. Mas agora Deus se faz homem, e sem pecado vem assumir o nosso lugar. Hoje eu chorei. Só que a forma que Deus nos identifica é com Cristo, não em nossas obras, não com o nosso passado, porque toda a maldição parou em Jesus. Tem gente que diz: não, a minha artrite, minha artrose. Irmão, deixa eu te dizer, não é sua. Jesus já levou sobre si na cruz. Você não tem que chamar minha dor de cabeça. Essa dor de cabeça, essa doença não me pertence. E ainda que seu pai, tataravô, morreu de artrose, de artrite, sei lá o que foi, você não é mais fruto do que sua mãe gerou. Você agora é uma nova raça. Se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui, por favor? Pegue alguém e diga: foi feita uma nova realidade de vida. Por isso não andamos pelo que vemos, pelo que sentimos, andamos por fé. Porque agora a nossa verdadeira realidade não é o natural, não é o visível. A nossa verdadeira realidade é o mundo espiritual, é aquilo que Jesus fez. E se não é a realidade do que Jesus fez, eu não aceito, está fora. Isso é a vida vivida pela fé. Porque em Adão é feita uma raça, mas Deus agora cria um novo povo, uma nova raça. Jesus tem um corpo, irmão, que não é sustentado por sangue. Quando ele ressuscita, não era ele que ressuscitava, eu vou te mostrar. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como ele era ou é, não é quando ele andou no seu ministério terreno, é como ele é agora, à direita do Pai. Sabe quando Deus quer te ver, sabe para onde é que Deus olha? Para o lado. Você não entendeu? Meu Deus do céu. Aperfeiçoa. Assim como ele é, nós somos nesse mundo. Quem está comigo? Diga: não é como ele era, é como ele é. Então Jesus, ele tem que vir em corpo humano, e ele assume a nossa identidade na cruz. Ele se torna pecado para se cumprir 2 Coríntios 5,21. Só que o que é interessante, 2 Coríntios 5,21, só que o que é interessante é Romanos 6. Vai lá para Romanos 6 para a gente fechar. Eita Deus. Deus quando te vê, lembra de Jacó e Esaú? Isaac foi abençoado por Abraão, e o primogênito tinha direito à bênção maior. Só que Esaú, por ser gêmeos de Jacó, nasceu primeiro. Quem é que tinha direito à bênção? Diga assim: o primogênito. Colossenses 1,18 diz que Jesus é o primogênito dos primogênitos. Deus não tem segundo filho mais. Deus só tem primogênitos, porque todo mundo foi abençoado. Esaú, quando vai buscar a bênção dele, ele pegou o resto. E era bênção pra caramba, que ele cresceu muito, cara. Mas a de Jacó é diferente. Só que Jacó, para pegar a bênção, sua mãe Rebeca, aquela que liga, aquela que une, que significa a graça de Deus, veste ele do irmão mais velho. E ele só pegou a bênção porque o seu pai estava cego. E ele se vestiu do irmão mais velho, porque o irmão mais velho era peludo, e Jacó era lisinho. E Jacó entra na presença do pai, e o pai diz: quem é? Jacó faz: sou eu, Esaú. Mas ele não tinha a voz do pastor Osé, né? Se tivesse a voz do pastor Osé, ele ia dizer: venha bendito. Só que ele diz: a voz é de Jacó. Mas se aproxima, porque com Deus é relacionamento. Ele pega em Jacó e sente o pelo, porque a mãe vestiu ele de pelo de animais. Porque, irmão, o cara era peludo, viu? Era igual o Will, peludo. O cara era peludo, irmão.
Era peludo demais. Vocês vão saber o mistério depois de Will. Só quem sabe é os íntimos. Estou me segurando, vamos lá. O cara era peludo. Miserável. Aqui eu fui lembrar isso. O cara era peludo e o outro não. Então ele se veste de pele de animais. E o pai toca. Aí faz: a voz é de Jacó, mas o corpo é de Esaú. Eu te abençoo. Só que se aproxima mais, quando ele sente o cheiro dos animais, que Esaú era caçador, aí ele faz: esse é o cheiro do meu filho. E ele lança uma profecia. Se você ler as escrituras, você vai ver que se refere a Jesus. O bom perfume de Cristo está em nós hoje. 2 de Coríntios 2:14. E o que é interessante é que quando você vai orar, ele diz: a voz é de Dinho. Se aproxima para eu te beijar, que é relacionamento. Beijo quer dizer adoração. Adoração na nova aliança é beijar a face. Está tão próximo em Deus. E aí ele aproxima e ele faz: o cheiro é do meu filho e o corpo é do meu filho, eu te abençoo. Isso aponta para a realidade em Cristo. Gálatas 3:23 diz que nós estamos revestidos de Cristo. E quando você ora, se alguém está você tem a roupa do seu irmão mais velho. E quando você ora, ele diz: a voz é de Dinho, mas o cheiro e o corpo é de Cristo. Só que quando Deus quer ver Cristo, ele olha para a terra, o corpo dele, que somos nós. Mas quando ele quer ver a gente, ele olha para o trono ao lado. Eu vou fechar aqui em Efésios, vai Efésios capítulo 2, versículo 4. Não vou ler nem Romanos. No entanto, Deus que é rico Deus não é rico em ira. Ele é rico por meio do grande amor que nos amou. Sabe o quanto que Deus te amou? Sabe o quanto que Deus te amou? Você só vai saber o quanto que Deus te amou quando você souber o quanto Deus amou Jesus. Meu Deus do céu. Se Deus amasse você da metade que ama Jesus, com a metade que ama Jesus, já era suficiente, sim ou não? Sim. Mas Deus ama você da mesma forma que ama Jesus. Peguem alguém que está do seu lado e diga: Deus quer curar carências afetivas, crenças de rejeição. Talvez teu namorado te rejeitou, teu marido, sei lá. E você acha que tem que melhorar o corpo, melhorar um monte de coisa. Deixa eu te dizer, você só vai saber se verdadeiramente é amado se você for amado por quem você é. Para de fingir ser quem você não é. Deus ama você. E o amor de Deus não está baseado no que você fez. É o quanto que Ele ama Jesus, Ele te ama. Com a mesma intensidade. Na verdade, Ele deu Jesus por você. Então, Deus que é rico em misericórdia e não em ira, com grande amor. Diga: Jesus é o grande amor de Deus com que me amou. De novo, Jesus é o grande amor de Deus com que Ele me amou. Versículo 5. Deus nos deu vida com Cristo. Porque quando Jesus morria, não era Ele que morria, éramos nós. Quando Ele ressuscita, não era Ele que ressuscitava, éramos nós. Ele se identificou conosco, porque Ele é a nossa representação. A oferta era a representação do ser humano. Um animal era oferecido para que uma representação, através de sangue, tivesse remissão de pecados. Só que o sangue de bode e de touro só cobria, mas o sangue dele não, irmão. Amém. É porque eu vou precisar de tempo para isso. E a gente vai ter tempo outro dia. Olha o que é que ele diz: Deus, vida. Diga para alguém que está do seu lado: Ele me deu vida juntamente com Ele. Não é qualquer vida, é a própria vida de Deus. É a própria vida Zoe. Essa semana Felipe me lembrou, ele disse: Gleison, você se lembra quando eu tinha um rosto cheio de uns sinais de carne? E você olhou para mim, botou a mão na minha testa e orou. E depois de um tempo eu me lembrei, os sinais desapareceram. Todos caíram. Uma vez eu tinha uma verruga enorme e ela me incomodava. Eu olhei para ela e disse: isso não tem no corpo de Jesus, não pode estar no meu corpo. Eu ordeno que você murche. E rendia graças. Quando eu olhava para ela, rendia graças. E eu esqueci. Um belo dia procurei e não achei. Eu disse: cadê ela? Almir me lembrou de um dos filhos que tinha um caroço enorme na testa. E aí, ontem à noite a gente conversando lá, eu falei: Gleison, trouxe. Quando você pôs a mão, ele: irmão, não é sobre mim não. Isso é um direito de todo filho de Deus. Ninguém aqui é maior ou melhor do que ninguém. O que nos qualifica é Cristo Jesus. Porque às vezes parece que isso é um lugar só para pastor, para apóstolo, para fulano, para o papa. Não, esse é um lugar dos filhos de Deus. A manifestação de Deus na vida dos outros.
deu vida juntamente com Cristo. Diga: eu estava morto, mas Ele me deu vida. Quando a gente ainda estava morto em nossos pecados. Portanto, diga comigo: pela graça eu sou salvo. De novo: pela graça eu sou salvo. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Não era só Jesus que subia, era eu e você. E com Ele nos entronizou nos lugares celestiais, para tirar você desse lugar, tem que tirar Jesus. Está aqui a cadeira ao lado da direita de Deus e ao lado esquerdo. Ao lado direito está Jesus sentado. Só que Jesus não sentou só. Deus nos fez assentar com Ele. Deus, quando quer olhar para a gente, Ele olha para o lado. Meu Deus do céu. E quando Ele quer ver Cristo, Ele olha para a terra. Romanos 6, agora eu encerro, versículo 6. Vai. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada. Pegue alguém que está do seu lado e diga: quando Jesus morreu. Diga: o meu velho homem morreu. Porque tem alguém que diz assim: ei, mas agora Jesus cumpriu a lei, eu não preciso cumprir. Deixa eu te dizer, a lei matou você quando Jesus morreu. Quando o sacrifício de Jesus foi feito, Ele não morria só. Quando você crê em Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que é por isso que o batismo nas águas simboliza isso, a morte e a ressurreição. Você se identifica com Ele na sua morte, mas também você se identifica com Ele na sua ressurreição. Porque Deus não te libertou do pecado. Versículo 1, por favor. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja mais ressaltada. Deixa eu te dizer, as pessoas que andam dizendo por aí que você está na graça e pode fazer o que quer, vive pecando, na verdade essas pessoas estão na carne. Romanos 6:14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estamos debaixo da lei. É debaixo da lei que as pessoas vivem na carne e vivem no pecado. Quem está sob a graça anda no Espírito. Quem está sobre a graça de Deus entende que além de ter uma nova natureza, o Espírito Santo, irmão, porque se Deus só te perdoasse de tudo, você seria um salvo só perdoado. Mas você foi perdoado, recebeu uma nova natureza, e Deus, para certificar da nova vida, veio habitar em você. O Espírito Santo habitando em você não vai te levar para viver uma vida de pecado. O Espírito Santo habitando em você vai te levar para viver uma vida sobrenatural. Uma vida acima do pecado, uma vida acima da fofoca, uma vida onde você governa, domina pela força do Espírito de Deus. Porque se na velha natureza eu vim de Adão, a vida da carne estava no sangue da primeira criação, no segundo Adão, que é a segunda criação que Deus cria agora, que é um novo povo, uma nova raça, a vida não é mais sustentada pela vida da carne no sangue, mas Romanos 8:2 diz que agora a lei do Espírito e de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Pega no ombro de alguém que está do seu lado e diga: meu amigo, quando você nasce de novo, você é colocado em Cristo. Tem uma nova lei agora operando na tua vida, a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida. É por isso que tudo que você toca é abençoado. Por isso que você ora por alguém e alguém é curado. Não é porque você é bom, é porque agora tem vida de ressurreição aí. Pega nele e diga: a vida de ressurreição, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está na tua vida agora. Não para você viver, sabe, de cabeça baixa, triste, derrotado. Não. É por isso que não é a oração que tem poder, é a condição de justiça. Quando o justo ora, meu irmão, está na hora de você olhar para o diabo e dizer: ei, está na hora de colocar ele no lugar dele. Porque você tem autoridade no reino do Espírito. Você tem a lei do Espírito e da vida operando em você. Você pode orar e coisas vão parar, milagres vão acontecer, porque tem uma lei superior. Sabe que quando os físicos estavam estudando a lei da aerodinâmica, eles perceberam que a lei da física atrapalhava o avião voar. Então descobriram, a lei da aerodinâmica era uma lei superior à lei da física. A lei do Espírito e da vida é superior à lei do pecado e da morte. Tem uma vida de ressurreição aí, meu irmão. Pecar agora nos entristece, nos faz mal,
Pelo contrário, quando eu peco eu não fico bem. Por quê? Porque eu tenho a essência de Cristo em mim. Não combina com Jesus, não combina comigo. Olha os pregadores da graça, da Bíblia, do Novo Testamento, da Nova Aliança. Se eles viviam pecando, pelo contrário, Paulo não quis nem casar. Renunciou até o casamento para viver pelo Evangelho. A Bíblia diz que os apóstolos poderiam escolher um outro tipo de morte, mas Hebreus 11:35 diz que eles disseram não. A Bíblia diz que eles poderiam não morrer da forma que morreram, mas eles escolheram morrer daquele jeito. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Pessoas foram colocadas em caldeirões fervendo. Pessoas foram jogadas em fornalhas de fogo, jogadas em covas de leões, jogadas nas arenas lá da Grécia. Meu irmão, você não tem noção. Esses homens entendiam que eles não estavam sendo assassinados, eles estavam se entregando pelo propósito. Pelo contrário, você não faz o que quer, você se torna tão apaixonado que quando você acorda, quando você dorme, é o que me motiva a pastorear, é o que me motiva a pregar, é o que faz estar de pé todos os dias, é o que faz olhar para o ser humano e encontrar esperança, é o que faz a gente olhar um para o outro e dizer: o amor de Deus vale a pena confiar no amor de Deus. Porque senão tudo isso seriam atos religiosos, estaríamos aqui só perdendo tempo. Mas hoje estudando sobre Cristo, e eu não cheguei nem na introdução do que eu queria pregar, meus olhos caíam em lágrimas, e eu dizia: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo entendimento que o Senhor me deu. Porque tem muita gente que já era para estar na casa do Pai, mas está como filho pródigo, fugindo, porque não sabem, nem conhecem o coração do seu pai para com eles. Ele poderia ter ido para o Pai, mas fugiu. O convite de Deus não é fujam de mim, é venham a mim. E não importa como você está, não tem hora nem dia, nem estado emocional, bom ou ruim, o convite é: aproxime-se, venha. Deus ama vocês, amém? Fica de pé em nome de Jesus. Queria convidar o Ministério de Música. A gente nem abriu Romanos 6, deixa para outro dia. Quanto mais eu vivo o Evangelho, mais rendido eu me torno. Quanto mais eu olho para as Escrituras, mais apaixonado eu me torno por Jesus. Jesus é digno, irmão, da nossa fé. Jesus é digno da nossa renúncia. Jesus é digno. E Ele nos tornou digno. Sabe que quando Deus olha para você, a sua condição aceitável diante do Pai é Cristo. Isso é maravilhoso. Porque nenhum de nós, Bruninha, poderia ser bom, perfeito nas nossas obras. Tá aí, Danilo, aquele vídeo? Um leproso chegou perto de Jesus e disse: Senhor, pode apagar as luzes? Solta aquele vídeo, Danilo. Antes do louvor, ele chegou para Jesus e disse: Senhor, em Mateus 8, se quiseres, pode me limpar. Ele não sabia o que Jesus queria. Jesus dá o sermão da montanha e desce, se cumprindo Filipenses. Ele estava no céu e desceu. Desceu da sua condição para vir na nossa condição. Ele sabe tudo que você passa. Ele sabe tudo que você sente, porque Ele já esteve aí. Aí você diz: Ele não sabe o que é ser rejeitada pelo marido, Ele sabe o que é rejeição. Até o próprio Pedro negou na cruz, antes de chegar à cruz. Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é agonia. Por isso que o escritor de Hebreus diz: nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nossas fraquezas. Tem que apagar um pouco as luzes, né, para poder. E esse leproso, quando chegou perto de Jesus, ele disse assim: Senhor, se quiseres, pode me limpar. Jesus, antes de curar o cara, pela lei, Jesus não podia tocar nele. Jesus ele tinha que primeiro ser, porque pela lei, se o impuro toca no puro, ele contamina o puro. Mas pela graça, não é o impuro que toca no puro, é o puro que toca no impuro e ele é mudado. Só que tem algo tremendo nessa passagem. Jesus toca no homem primeiro e diz assim: quero, seja limpo. Sabe por que Jesus tocou nele? Porque Jesus sempre vai fazer além das suas expectativas. O homem achava que ele precisava ser curado, mas havia uma crença dentro daquele homem, porque ser leproso era ser rejeitado pela sociedade. Ele nem era considerado como ser humano. Ele não tinha uma vida digna da humanidade. E quando Jesus toca, Jesus está dizendo: eu devolvo a você o senso de humanidade. Antes de te curar,
eu toco. Você veio aqui essa noite e acha que o que você precisa é ser curado, mas é algo no teu emocional, é algo na tua crença, é algo no teu casamento, é algo nas tuas finanças. Eu não sei, mas Jesus sabe. E por mais que você queira ficar livre de algo, Ele vai além hoje. Ele vai tocar em áreas que ninguém consegue tocar, porque só Ele pode fazer isso. Religião põe só um esparadrapo na ferida. Jesus vai lá a fundo e consegue fazer o que ninguém pode fazer. E é isso que Ele vai fazer essa noite. Eu sinto no meu espírito o poder de Deus agindo aqui agora. E Ele vai devolver o senso de humanidade, o direito seu